Bom dia, meus irmãos. Muito bom, né, nos revermos. Aqueles que já estavam há um tempo, né, sem a gente se ver novamente pessoalmente. Era só através de ou vídeo ou foto, né, que a gente via. Graças a Deus a gente já tem de volta aqui o Paulo, a Ruth, a Dona Maria, né, que estão retornando aí. E a Dona Maria falou que quando ela foi ao médico, que foi identificar que ela estava com a questão do Covid, ela já estava curada, já foi atrasado o negócio lá com o médico. Né? Graças a Deus por isso. E é muito bom, né? Nós sabemos que nós temos um Deus com quem nós podemos contar, um Deus com quem nós podemos nos manter firmes e saber que Ele realmente vai nos guardar, vai nos proteger. Né? Que Deus continue fazendo isso conosco até o fim da nossa vida. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, vamos ler do verso 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Vamos fazer uma leitura conjunta, porque são poucos versículos, é rapidinho. Mateus 5, do 13 ao 16. Vamos iniciar. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, gratos somos, Senhor, por estarmos na Tua casa, por sermos, ó Pai, os Teus servos, pessoas escolhidas para Te exaltarem, para cantar os Teus louvores e para ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por nos separar e por nos dar, ó Deus, o privilégio de Te honrar. Nós Te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações e nos ajude, ó Deus, a sermos cada vez melhores servos e melhores propagadores do Teu Evangelho. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O nosso pastor ele já tem batido já há muito tempo nessa tecla da igreja ser uma igreja missionária. Né? E isso tem que ser realmente uma característica da nossa igreja. Nós vemos que Jesus ele já tinha falado para os discípulos, vós sois o sal da terra. Né? O sal da terra. Se ele perdeu o seu sabor, como que vai restaurar o sabor? Hoje nós já temos aí um sabor, por exemplo, se você não tiver uma carne muito bacana, uma carne de primeira linha, você pode comprar uma de segunda, coloca aqueles temperinhos lá, né, que fica com um sabor como se fosse uma de primeira linha, né, uma carne top. Mas e o sal? Como é que se restaura o sabor do sal? Não tem como restaurar. E nós temos que ser como o sal, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser a luz do mundo. Não é aquela luz que você pega e esconde. Não vai adiantar nada. Nós temos que ser aquela luz que realmente brilhe. A luz que realmente espalhe a sua claridade. E isso Jesus ele falou. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode recuperar o sabor do sal. E não se pode colocar, não vai adiantar nada você ter uma lâmpada e colocá-la embaixo de uma mesa, de alguma coisa que vai cobrir a sua claridade. Então nós temos que levar o evangelho, nós temos que ser essas pessoas que brilhem, essas pessoas que temperem o mundo, que temperem as pessoas, que as pessoas olhem para a gente, para cada um de nós e vejam, olha, aquelas pessoas são diferentes, aquele pessoal é diferente. Na antiguidade tinha aquela questão da bigamia, né? Aí o homem, Deus falava que o homem tinha que sair da sua casa e unir-se à sua mulher. Era diferente. Né? Para o pessoal seria assim, um negócio meio estranho, né? Muito diferente.
mas a pessoa, ela é diferente. Nós temos que ser essas pessoas diferentes, aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, que fazem o que realmente Deus tem planejado para a gente. E o que Deus tem planejado, ele é diferente do que o mundo pensa. Totalmente diferente. Então, nós não podemos ser uma luz escondida e nem um sal sem sabor, que já não é sal mais, né? Já vira uma terrinha. Então, nós temos que ser essa luz por onde passarmos. O ser missionário não é somente a gente ir para longe. Nós não podemos esquecer do nosso arredor. Nós temos todo o nosso arredor aqui para trabalhar como missionários da nossa igreja. Então, a nossa igreja com um foco missionário, sendo sal da terra e luz para o mundo. É isso que nós pedimos ao nosso Deus, é isso que nós temos focado. A nossa igreja tem trabalhado já nessa parte, e nós queremos envolver mais e mais pessoas nesse trabalho, porque essa é a missão da igreja: levar o evangelho àqueles que não conhecem, levar a palavra de Deus e resgatar todos aqueles que Deus já tem escolhido para si, para trazer para a sua casa, para o corpo de Cristo, para a sua obra. E nós vamos cantar Na Manhã Mais Graciosa, Ouvir a Sua Voz. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos cantar os louvores ao nosso Deus.
rei que vem, o rei da compaixão. Nós levamos a ele o nosso louvor. Deus, ele tem muitas coisas para todos nós, para todas os seus projetos, para nossas vidas. Ele tem as suas promessas. E nós vamos cantar em 92. Deus promete grandes coisas em você dele. E no 92. Nessa jornada, toda essa caminhada. Confessa, Senhor.
Todos os dias nós abrimos os nossos olhos, já temos a certeza que Deus derramou o seu perdão e a sua graça, porque Ele não nos tirou ainda dessa terra, Ele nos manteve aqui para que nós possamos executar ainda o trabalho do nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Paulo que leve a Deus uma oração, agradecendo a Deus por esses louvores, que Ele receba os nossos louvores e também referente à sua palavra. Amém. Vamos cantar ainda calmo, sereno e tranquilo. A igreja pode se assentar. Vamos cantar já, preparando, receber a palavra do Senhor.
orar mais uma vez. Santo Deus, nós temos, ó Pai, nosso coração calmo, nosso coração tranquilo, porque o Senhor já nos utilizou quando o Senhor nos resgatou e o teu Santo Espírito passou a habitar em nós. Obrigado, ó Pai, por estar sempre conosco e por falar aos nossos corações, ó Deus. Nos ajuda agora a compreender a tua palavra, assim como Paulo já rogou a ti, nos colocamos também, Senhor, mais uma vez. Fala realmente aos nossos corações para que fique gravado. E fale também, Senhor, aos corações das crianças, através dos seus professores, para que eles possam já, desde a mais tenra idade, já ir aprendendo as tuas palavras e te amar cada vez mais. E que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos separar. As crianças podem passar, junto com seus professores. E a palavra pode estar com o pastor. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que alegria vê-los aqui nesta manhã. Nós estamos percorrendo as páginas do livro de Gênesis nas manhãs de domingo. Estamos chegando no capítulo de número 19. Quem está acompanhando com atenção, está vendo aí aquilo que Deus está fazendo na história da humanidade. E estamos percebendo que o livro de Gênesis é uma reprodução, ele é o início daquilo que vai se reproduzir em toda a humanidade, em toda a sua história. E nós estamos percebendo que assim como Abraão, que foi o pai da fé, ele deu os primeiros passos para caminhar com Deus, nós devemos então seguir os passos do nosso pai na fé, e nós temos visto os desafios que a vida cristã, ela exige de nós, não é fácil. Nosso pai, na fé, passou por isso e nós também vamos passar. Então, nós olhamos para essas histórias, elas são inspiradas por Deus para o bem da nossa alma e nós devemos refletir sobre elas, né, para aprender, amadurecer e andarmos mais próximos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria então convidar você nessa manhã mais uma vez a se deter comigo nas Sagradas Escrituras e você vai olhar comigo capítulo agora de número 19, né? Eu queria que você ficasse em oração, que você pedisse a Deus, o Espírito Santo, Senhor, me ajuda, me revela aquilo que eu preciso para a minha fé, para a minha espiritualidade nesta manhã, através do capítulo de número 19 de Gênesis. Vamos ler, meus amados irmãos, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14, diz assim: Ao anoitecer, vieram 2 anjos de Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não! Passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito. E foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-lhes após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal,
tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fechar a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor amado, queremos afiar o nosso coração, Senhor, na Tua palavra. Queremos, Senhor, melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus, e amar mais o céu do que este mundo, que é a semelhança de Sodoma e Gomorra, Senhor. Que o Senhor, por favor, ó Deus, nos abençoe de separar a nossa família, Senhor, dentro da Tua casa, Senhor, ouvindo a voz dos Teus anjos, ó Deus, que nos alertam que o Senhor vai destruir esse mundo, e que o Senhor, por favor, nos prepare, Senhor, e nos dê, ó Deus, a ousadia de pregar, Senhor, este evangelho de salvação para esse mundo perdido que vai, Senhor, a passos largos para a destruição. Abençoa-nos, Senhor, faz-nos bem pela Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, qual é o contexto do capítulo de número 19? Se vocês estão bem lembrados, nós vamos ver do capítulo de número 18, verso 16 a 33, a intercessão que Abraão vai fazer a Deus para salvar a cidade de Sodoma. Por que Deus resolveu destruir Sodoma? Porque o clamor subiu até os céus. Que clamor foi esse? O clamor dos desesperados, o clamor daqueles que ficaram sujeitos à maldade, a uma perversidade tão grande, e eles resolveram clamar a Deus, porque eles não tinham mais a ninguém a clamar em Sodoma. Nós vamos perceber que as pessoas eram tão maltratadas, as leis não eram obedecidas, havia tanta perversidade social, moral em Sodoma, havia um clamor por causa de assassinatos, assim como clamava o sangue de Abel, porque Caim matou Abel. Nós vamos ver que a maldade havia se multiplicado sobremaneira em Sodoma. E o clamor dessa cidade, irmãos, desesperada, de famílias, sem a quem recorrer, um desastre, uma total desesperança se instalou no coração dessas pessoas que eram assassinadas a sangue frio, de maneira perversa, famílias destruídas, famílias abusadas. Nós vamos ver ali um rei que era um rei mau, que permitia uma liberalidade total dentro de Sodoma, a tal ponto de não haver guarda da vida, não haver proteção, não haver segurança. Esse clamor chegou até os céus. Isso fez com que Abraão intercedesse por Sodoma. Aqueles que são mal falados pelo mundo, aqueles que são desprezados pelo mundo, aqueles que são desfavorecidos pelo mundo, são aqueles que clamam pela salvação deles. Você já viu isso? Será que o ímpio pediria pela vida do justo?
Mas percebam que um homem piedoso, que conhece a graça de Deus, é aquele que pede: Senhor, poupa por causa dos justos a cidade de Sodoma. E esse é o contexto. Abraão pede para que Sodoma seja preservada da destruição. Mas nós percebemos, meus amados irmãos, que Sodoma ela foi posta, por exemplo, para mostrar que Deus ele vai destruir aquela cidade com fogo, não mais por água, porque Deus disse que não vai mais destruir o mundo por água, mas aquela cidade ela foi posta como exemplo e vai ser destruída pelo fogo, para mostrar a nós, como está escrito lá, né, na Epístola de Pedro, que Deus vai destruir esse mundo também por fogo e vai derreter até os fundamentos. Deus vai destruir tudo por fogo. E essa cidade, meus amados irmãos, está aqui posta por exemplo, para que nós possamos perceber que é assim que Deus vai também agir com esse mundo libertino, irmãos, que cada vez mais se assemelha a Sodoma e Gomorra, que cada vez mais se aproxima, né, de uma sociedade completamente anti-Deus, anticristo, anti-evangelho. Deus está colocando Sodoma e Gomorra como exemplo, para que eu e você percebamos como Deus vai tratar na sua ira aquelas sociedades que desprezam o conhecimento de Deus. Qual é o objetivo, meus amados irmãos, aqui de Moisés, ao escrever o capítulo de número 19? Tem um objetivo. E o objetivo primário não é para mim e para você. O objetivo primário é para os primeiros leitores, que são judeus. E Moisés, ele tem o objetivo, o propósito de impactar a mentalidade judaica para perceber aonde chega uma sociedade que abandona completamente a lei de Deus. E Moisés, ele vai, irmãos, mostrar isso para os judeus, porque os judeus, eles estavam sendo preparados para ser o povo de Deus, e os judeus, eles tinham que perceber aonde chegaria uma cidade que rejeita Deus. E aí, Moisés vai nos mostrar aqui alguns senões, irmãos, alguns pontos que ele aumenta nessa narrativa para que eu e você percebamos deliberadamente, né, que essa sociedade é uma sociedade muito ruim, muito mal, e que ela está caminhando para a sua desgraça. E ele está escrevendo aqui para os judeus, para que eles percebam os valores invertidos de uma sociedade anti-Deus. E quais são esses valores? Olhem comigo, por favor. Quais são os valores de uma sociedade anti-Deus? Em primeiro lugar, irmãos, uma sociedade anti-Deus, ela é uma sociedade, é uma cidade que não protege os seus moradores. Olha só, por favor, leiam comigo o verso de número 1. Vamos ler todos juntos? Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Perceba aqui, em primeiro lugar, uma sociedade ante Deus é uma sociedade que não protege ninguém. Percebam que Ló estava assentado à porta da cidade. A cidade tinha muros que protegia aquela cidade de assaltos, de guerras. Ló estava sentado à porta da cidade. Então isso significa que aquela cidade era murada. Mas nós vamos perceber, meus amados irmãos, que aquela cidade, ela não protegia ninguém. Os viajantes que passavam por ali, eles diziam: vamos entrar na cidade, os muros da cidade vão nos guardar. Mas quando eles entravam dentro da cidade, eles estavam totalmente desprotegidos. Nós vamos perceber isso nessa história. Valores completamente trocados, mudados. Como é que eu entro numa cidade para me proteger e eu vou ser abusado?
Eu vou ser violentado, eu vou perder a minha vida. Essa cidade era uma cidade que não protegia ninguém. Os muros não protegiam ninguém. Segundo lugar, você vai perceber aqui, Moisés, ele está escrevendo para impactar a nossa mente, para impactar a mente dos judeus. Ele vai dizer, irmãos, em segundo lugar, que essa cidade, irmãos, ela não respeitava as suas autoridades. Perceba aí, no verso de número 1, que vai dizer assim: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló. Isso significa, irmãos, que Ló, ele era um dos juízes da cidade. Como é que nós sabemos isso? Verso de número 9, olhem comigo, por favor, diz assim: eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Naqueles dias, se assentar à porta da cidade significava um lugar de autoridade, era uma posição política. As pessoas que tinham suas demandas, elas iam até os juízes à porta da cidade para poder resolver suas demandas na justiça. E percebam, irmãos, que Ló, ele era juiz. Mas percebam aqui que os cidadãos de Sodoma, eles disseram: sai daí! Tu pensa que tu és o quê? Tu és estrangeiro e quer ser juiz em tudo? Nós vamos te destruir. E perceba, irmãos, comigo, que essa autoridade era tão desgastada e eles não respeitavam a autoridade, que você vai ver que Ló era um juiz e ele vai chegar para comunicar aos seus genros que eles deveriam se salvar. E o que os seus genros fizeram? Leiam comigo, verso de número 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que se encontram. Me perdoe, verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Eles, porém, achavam que ele gracejava com eles. Irmãos, será que um juiz, ele graceja com alguém? Alguém que dá sentenças sérias tem condição de gracejar com alguém? Percebam que Moisés está mostrando aqui que essa cidade, ela não respeitava as suas autoridades. Terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver que os valores estão invertidos totalmente em Sodoma. Quando nós vamos perceber, meus amados irmãos, em terceiro lugar, que um convite de hospedagem foi rejeitado. Olhem comigo, por favor, verso de número 2 e 3. Vamos ler, volte comigo para lá, no início do capítulo. Disse-lhes, Ló lhes disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Percebam que os valores estão completamente invertidos aqui. Moisés está mostrando isso para mim e para você, quando um convite de hospedagem é rejeitado. Naqueles dias, irmãos, não havia um convite mais esperado para viajantes que estavam caminhando o dia todo pelo deserto, passar por uma cidade, ir até a praça e alguém, por misericórdia, convidar, acolher eles em casa, dar um pouco de água para lavar os pés e comida para poder refazer as forças. Era o convite mais esperado. As pessoas iam para a praça e esperavam isso. Percebam que Ló vai fazer o convite. E qual é a resposta daqueles homens? Não. Sabe por quê? Porque eles não queriam a hospitalidade sodomita. Eles não queriam entrar na casa daqueles que eram perversos e que seriam destruídos pelo fogo da ira de Deus. Eles não queriam relacionamento. Eles não queriam a hospedagem dos sodomitas. Isso aqui, irmãos, deixa claro para nós o desprezo daqueles que são de Deus
por aquela cidade, por aqueles habitantes, por aquelas casas. Nós não queremos relacionamento com vocês em nada. Percebe, irmãos, aqui a seriedade do que está acontecendo. E o texto caminha e vai nos mostrar aqui, mais uma vez, a inversão de valores. Uma cidade completamente de cabeça para baixo. Olhem comigo, por favor, aqui. Em quarto lugar, nós vamos perceber, irmãos, que o banquete em Sodoma era um banquete de pão seco. Olhem comigo, por favor. Verso de número 3 e 4. Diz assim: instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete. Qual é o banquete? Fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Como assim? Um banquete de pães asmos, que eram pães sem fermento. Que tipo de banquete era esse? Você já pensou você ir na casa de alguém lhe convida para um banquete. Aí você vai, desde meio-dia você deixa de comer, né, tudo. Você, rapaz, não vou comer nada, hoje um banquete. Hoje, né, a gente lembra aqui da igreja, né, quando a gente vamos fazer o banquete de Natal. Tanta comida, é peru, é bacalhau, é camarão. E a gente já desde meio-dia nem come. Eu vou para um banquete. E os homens se prepararam para um banquete. Se você perceber, no capítulo de número 18, quando Abraão convida esses 3 homens, né, esses 2 homens que estão indo na casa de Ló, ele diz que ia dar um banquete. Qual foi o banquete que Abraão ofereceu? Abraão mandou matar um novilho, mandou fazer, né, 6 quilos de pão. Nós vimos que ele pegou coalhada, leite, mais puro, pegou iogurte. Ele fez um banquete, aqueles homens comeram. Mas aqui o banquete de Sodoma era pão seco. Percebe, irmãos, que essa cidade estava em grande desgraça. Ló, ele estendeu as suas tendas até Sodoma. Mas com o passar do tempo, irmãos, o pecado, a corrupção, a ladroagem, a falta de honestidade foi corroendo as riquezas de Ló e ele foi perdendo. E as suas tendas foram sendo vendidas e ele foi entrando dentro da cidade. Perdeu tudo, até morar dentro da cidade. E o banquete que ele tem para dar agora para aqueles homens são pães secos, sem uma manteiga, sem um pingado de café. Esse era o banquete que ele tinha para dar. Essa era o banquete que as pessoas que passavam necessidade e aqueles que tinham alguma coisa a mais, era um banquete em Sodoma, comer um pão sem manteiga, um pão seco. Você imagina uma vida dessa? Numa cidade dessa? Que vida era essa? Que eles estavam vivendo ali? Percebe, irmãos, essa era a cidade de Gomorra e de Sodoma. Uma cidade com valores completamente corrompidos, a tal ponto de ter um pão para comer era um banquete. Em quinto lugar, para finalizar, Moisés ele quer impactar a nossa mente aqui e nos mostrar essa sociedade de ponta cabeça que perdeu seus valores. Ele vai dizer aqui em quinto lugar, irmãos, que lá em Sodoma, eles supervalorizavam os hóspedes do que a sua própria família. Vejam comigo aí, por favor. Verso de número 4 em diante, diz assim: mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens à noitinha? Entraram em tua casa, traz-os para fora, para que abusemos dele. Saiu então Ló à porta, fechou-lhes após si, e disse-lhes: rogo, meus irmãos, que não façais maus. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Percebam que a cultura daqueles dias, irmãos, fazia com que as pessoas
respeitassem mais a vida dos forasteiros do que a vida da família. Irmãos, nós somos chamados para defender estranhos ou a nossa família. Percebam que Ló aqui, ele está dando suas 2 filhas virgens, que nunca conheceram um homem, para ser abusadas até a morte. E isso nos faz lembrar, irmãos, em Juízes, capítulo de número 19, quando os cidadãos benjamitas também encontraram um levita e a sua concubina, e eles também iriam, abusar deles, e vai dizer que eles jogaram a mulher para fora, e ela foi abusada até o amanhecer, e ela então caiu semi-morta na porta, batendo, e veio de falecer, e isso foi algo trágico. Você já pensou? Você dá sua filha, você dá sua mulher para ser abusada? Irmãos, isso aqui é incogitável. Ninguém em sã consciência vai dar sua própria família para ser abusada. Mas percebam aqui, irmãos, uma cultura completamente maluca, malucada. De falta de defesa, de sentimento pela sua própria família. E Ló, por causa da cultura, ele está a ponto de entregar suas filhas para serem abusadas e destruídas e mortas. Você já pensou isso? Que coisa terrível isso aqui, nessa cidade. Percebam que os valores estão completamente trocados. Não há defesa da família. Até os justos, estão colocando a sua família para ser destruída. Você já imaginou seus filhos sendo destruídos pelos mundanos? Justos que não têm o valor da família, que não têm pautado a importância dos filhos e da alma deles, que está relegando e dizendo: toma, mundo, vai e abusa dos meus filhos. Você já imaginou um negócio desse? Que pai, que mãe faz um negócio desse? Percebam, meus amados irmãos, que os valores aqui estão completamente invertidos, trocados, uma sociedade sem freio, uma sociedade completamente corrupta, pessoas que estão vivendo uma vida sem Deus, sem o conhecimento de Deus. E eu quero, meus amados irmãos, então, finalizar aqui nesta manhã, mostrando 4 características de uma sociedade que caminha para a sua destruição moral, sua destruição física, sua destruição espiritual. Eu quero mostrar 4 características de uma sociedade que vai cada vez mais se lançando ao cálice da ira de Deus e esperando o fogo do céu cair para sua destruição. Sodoma e Gomorra vai nos mostrar, desde os tempos antigos, a realidade que vai cair sobre as cidades, sobre o mundo, sobre essa sociedade ante Deus, essa sociedade que despreza o conhecimento de Deus. Quais são essas 4 características? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que uma sociedade que caminha para a sua destruição é uma sociedade inclusiva. Leiam comigo, por favor, verso de número 4. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Leiamos. Mas percebam aí, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Essa sociedade ante Deus é uma sociedade que se torna cada vez mais inclusiva. Eu quis usar, irmãos, essa palavra porque é uma palavra em voga hoje na sociedade brasileira. Hoje nós estamos vivendo os dias de inclusivismo. Perceba aqui no texto que Moisés ele vai registrar que desde tenra idade os moços, as crianças, elas estavam sendo aliciadas, ensinadas
para viver uma vida perversa, libertina. Irmãos, até os velhos, eles eram completamente imorais e perversos e mestres da libertinagem, que eles se uniam numa inclusividade para poder fazer o mal. Eles tinham coração no mal. Não havia mais idade para participar das atividades sociais liberais na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles incluíam tudo. Uma sociedade inclusiva é aquela que luta para que não tenha idade, cor, sexo. Todos são um. Não há barreiras para ninguém participar da vida da sociedade. Perceba, irmãos, que Moisés ele vai registrar aqui que as atrocidades que estavam acontecendo lá em Sodoma estavam acontecendo desde a mocidade até a terceira idade, até os idosos. Todos estavam vivendo, irmãos, numa sociedade inclusiva. E esse texto nos chama a atenção para mostrar para a gente essa primeira característica de uma sociedade que está caminhando para a sua destruição. Irmãos amados, nós hoje vemos a proibição, né, de conselhos tutelares, de crianças trabalharem, de crianças fazerem aquilo que é honesto e desde tenra idade serem educados numa profissão, né? É claro que sem desassociar da educação, mas a nossa sociedade, ela faz leis de proteção para que as nossas crianças e os nossos adolescentes não trabalhem. Por outro lado, nós vamos ver um Estado, é o Estado que faz leis dizendo que as nossas crianças, elas podem fazer uma operação de masculação e trocar o sexo. E se um menino, ele diz que nasceu no corpo de uma menina, vai ser cortado um membro e vai se tornar, o Estado vai pagar as custas de uma cirurgia para transformar uma criança que nasceu do sexo masculino em feminino. Me perdoem, um menino, nasceu no corpo de menino, mas diz que a sua alma, o seu interior é feminino. Sua mente, a sua cabeça é de menina. E o Estado brasileiro vai permitir que as nossas crianças, desde tenra idade, sejam incluídas. Uma sociedade inclusivista, inclusiva, que permite que desde tenra idade crianças se tornem como adultos são. Nós vemos, meus amados irmãos, numa sociedade inclusiva, que eles protegem de todas as maneiras uma criança de receber uma palmada. E fizeram a lei. O Estado brasileiro fez a lei da palmada. Você não pode dar uma palmada no seu filho em público, porque você pode ser processado e até preso. Uma mãe vai presa e tira os seus filhos e o Estado vai colocar numa casa de órfãos. Nós não podemos dar uma palmada e numa sociedade inclusiva, nós vamos perceber, irmãos, que o certo se tornou errado. Eles não permitem que uma mãe dê uma palmada numa criança, mas permitem que uma mãe enfie uma espada e assassine um feto, uma criança no seu ventre. Uma sociedade abortiva, uma sociedade assassina, que mata crianças no ventre de mães.
que dizem que a sua vida é mais importante do que a vida de um feto, de uma criança. Meus amados irmãos e irmãs, percebam o que é uma sociedade inclusiva. Horrível. E essa sociedade que tende, meus amados irmãos, a estar mais próxima e a estar caminhando para a destruição dela. Segundo lugar, a segunda característica de uma sociedade anti-Deus é que ela é uma sociedade promíscua. Olhem comigo, por favor, o verso de número 5. Vamos ler todos juntos? O que diz aí? E a chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o fora a nós para que abusemos deles. A segunda característica de uma sociedade que está caminhando para a sua destruição é uma sociedade, irmãos, que apregoa deliberadamente a sua liberdade sexual. É uma sociedade que apregoa sexo livre. O mundo da época sabia que Sodoma era uma cidade onde eles encontravam sexo livre. Aonde a moralidade ainda permanecia, eles saíam de lá para poder encontrar em Sodoma uma libertinagem sexual, porque lá eles não tinham vergonha de expor a nudez. A promiscuidade, a libertinagem sexual era propagada nos 4 cantos do muro de Sodoma. Irmãos, isso é diferente do Brasil? O que é pregado lá fora sobre o Brasil? Uma sociedade onde se encontra sexo livre. O país do carnaval. Perceba, irmãos, que uma sociedade que apregoa na televisão, pelas suas novelas, pelas suas minisséries, né, que mostra um conceito vulgar do corpo humano, que não tem nenhum pudor ao mostrar em novelas para adolescentes, malhação, né, a promiscuidade de uma adolescência, né, e a libertinagem sexual para a adolescência, é uma sociedade que está cada vez mais caminhando para receber o cálice da ira de Deus. Isso é vergonhoso, é vexatório. Nós não podemos, irmãos, aceitar isso para os nossos filhos e para as nossas filhas. Essa é a sociedade brasileira, sodomita, que estamos vendo dos nossos dias. Hoje não existe mais namoro. Hoje não existe mais o cortejar. Hoje existem festas libertinas, aonde se dança funk e os jovens e os adolescentes vão fazer sexo de uma maneira livre. E o princípio é: ninguém é de ninguém. Isso é uma sociedade que está caminhando para a sua falência, para a sua destruição, e vai receber sobre si o justo juízo de Deus, e nós estamos participando dessa sociedade, irmãos. Vai dizer lá na epístola de Pedro que Ló, ao contemplar essas injustiças, a sua alma se revolvia, era de dar vômito, ele não aguentava isso. É uma sociedade promíscua, uma sociedade anti-Deus. Eu queria que você olhasse isso, para que você percebesse, irmãos, que Sodoma e Gomorra ela foi colocada como exemplo de sociedades que estão para ser destruídas. Mas há uma terceira característica. Vamos ler aí, por favor. Vamos ler desde o primeiro princípio. Quais são as sociedades que estão indo para o seu fim, que são
sociedades que rejeitam a Deus. Quais são? Em primeiro lugar, uma sociedade inclusiva. Em segundo lugar, uma sociedade promíscua. Em terceiro lugar, uma sociedade violenta. Venham comigo, versos 6 a 11, diz assim. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-lhe após si, e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se agem sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. A terceira característica que nós vemos aqui é de uma sociedade violenta. Percebam que Ló, ele tentou aplacar a loucura daqueles homens. Ele chamou ele dizendo assim: rogo-vos. Ele se humilhou, ele disse: por favor, eu suplico a vocês, calma, calma. Irmãos meus, ele vai dizer, irmãos meus, vocês são a mesma coisa do que nós somos irmãos. Eles não são estrangeiros, não façam isso. São irmãos nossos, semelhantes nossos, não façam isso. Mas vai dizer aqui que no ímpeto, na sua consciência dura, eles vão dizer que eles vão fazer pior a Ló do que eles iam fazer com os anjos. Irmãos, uma sociedade anti-Deus é uma sociedade violenta, assassina. É uma sociedade, irmãos, que não tem limites para demonstrar a sua violência, para demonstrar a sua maldade. Assassinatos ali em Sodoma ocorriam a sangue frio. Eles destruíam uma família num piscar de olhos. Eles tinham o senso de que eles eram dono da vida do próximo. E por causa de um cigarro, eles matavam o outro. Por causa, irmão, de um tênis, eles matavam o outro. Por causa de um celular, eles tiravam violentamente a vida de um pai de família. Isso aqui se parece, irmãos, a alguma sociedade que você vive? Percebam que nós estamos caminhando numa sociedade cada vez mais violenta. Se você olhar os noticiários e olhar para os presídios, você vai ver, irmãos, uma sociedade onde os seus piores homens que governam, que fazem leis para um Estado que não tem lei e que não é governado por bons, os ímpios governam os maus. Eles são aqueles que mandam decapitar e mandam esquartejar os seus inimigos. Esse é um estado paralelo que tem governado a vida dos justos e dos bons. E quando os bons, irmãos, eles são maltratados, são humilhados e são colocados para dentro da sua casa, não há mais quem governe as ruas. E nós estamos andando num estado assim, onde o governo dos maus é soberano. E as coisas pioram, e as coisas vão piorando. E não há notícias, irmãos, de bem. O ser humano só piora. E cada vez mais ele é violento, ele é traiçoeiro, ele é desafeiçoado. Ele é ruim, ele é péssimo. E uma sociedade que se aproxima de fazer mal a uma família boa, a uma família de justos, capaz de arrombar a casa e assassinar um pai de família, estrupar a senhora da casa e as filhas, é uma sociedade completamente perversa. Não tem lei. O senso de impunidade reina. Lá em Sodoma não havia senso de impunidade. Eles eram a lei. O coração e o desejo das emoções e dos sentimentos deles eram a lei. Se eu estou querendo estrupar alguém, então eu vou, pego a mulher e
e não seja quem for, e eu vou dar vazão aos meus sentimentos. É uma sociedade onde não tinha limites e freios morais. A pessoa ia e fazia. Se eu quero um carro, eu vou e armado, mando a pessoa sair do carro e o carro é meu. E eles humilham a pessoa de bem, o cidadão que pagou, né, e paga seus impostos em dia, e eles são traiçoeiros e ruins, e eles ainda chamam você de vagabundo, e você tem que sair do seu carro, e é você quem não presta, e o seu bem é dele. E eles mandam o recado dizendo: saia da sua casa é minha. E eles mandam o recado e dizem: a sua filha é minha, vai ser minha mulher. E eles dizem: o seu filho vai ser meu filho, e ele vai ser mula para levar droga. Não é seu filho, é meu filho. Essa é a sociedade, irmãos, que nós estamos vivendo, violenta. Eles violentam a nossa família, violentam os nossos direitos. E o cidadão de bem não tem como se proteger. Eles desarmam o cidadão de bem, ele não tem como se defender. Nós vamos perceber aqui que se não fosse a ação divina, você vai perceber isso aí, vejam só comigo, por favor. Verso de número 10, porém, os homens, estendendo a mão, fizeram Ló entrar e fecharam a porta, feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Eles se cansaram, porque os anjos feriu de cegueira. Percebam que quando o Estado ele não intervém, o rei de Sodoma não estava nem aí para aqueles forasteiros. O rei de Sodoma permitia que os seus cidadãos abusassem de estrangeiros. O rei não estava nem aí. Perceba, irmãos, foi então que a porta do céu se abriu. E pela uma ação divina, Deus vai colocar uma cegueira temporária naqueles homens, para que eles não enxergassem a porta de Ló, e eles procuraram até de manhã. Se não é Deus nos proteger de uma sociedade promíscua, inclusiva, violenta, assassina, traiçoeira, terrível, nós estávamos, irmãos, como Ló, perdidos. Iriam abusar e destruir tanto os estrangeiros como a família de Ló. Mas Deus, pela sua misericórdia, Deus é tão bom que Ele visita nós com, irmãos, um poder e uma proteção que às vezes nós não enxergamos, e Deus manda os seus anjos para poder nos livrar e dar cegueira a esses homens ruins e maus que querem atacar a vida dos seus justos. Deus faz isso em prol da vida daqueles que são justos. Você crê nisso? Você acredita nisso? Está aqui uma prova. Deus está mostrando isso. Ele mandou os justos, os anjos, para guardar a vida do justo Ló. E eu queria que você percebesse isso nesta manhã. Irmãos, nós vivemos numa sociedade anti-Deus, onde o diabo entra no coro de pessoas que viram o cavalo do cão. Se não fosse Deus, irmãos, fechar a porta e colocar uma cegueira, eles destroçariam com a nossa vida e com a nossa família. Somente Deus para nos guardar com tão grande amor e tão grande misericórdia pela minha vida e pela sua vida. Quantos de nós somos atacados nessa sociedade? Quantos de nós já fomos assaltados? Mas poderíamos multiplicar isso, irmãos, por muitas vezes mais, se não fosse a proteção dos anjos de Deus e da graça de Deus sobre a nossa vida. Percebam aqui que essa cegueira, ela é temporária. Você vai perceber que Deus, irmãos, Ele manda a cegueira, mas o ímpeto e o coração deles é tão duro que eles não se convertem. Não há arrependimento. Perceba aqui que eles continuam tateando cegos
mas eu quero destruir, eu quero abusar, eu quero entrar. Percebam, nós usamos muitas vezes para os ímpios um princípio que diz assim: quando não vem pelo amor, vem pela dor. Percebam, irmãos, aqui que nem pela dor de uma cegueira, essas pessoas dessa sociedade ante Deus e sem o conhecimento de Deus, eles abandonaram os seus maus desígnios. Mesmo cegos, que não era uma coisa normal, desde os moços até os velhos, ficaram todos cegos. Mesmo assim, o ímpeto de ruindade permaneceu no coração deles. Não houve arrependimento. Não houve, irmãos, conversão. Você imagina um negócio desse? Continuaram com seu ímpeto. Para finalizar, uma sociedade está caminhando para a sua destruição. Quarto lugar, é uma sociedade incrédula. Leiam comigo, por favor, verso de número 12 a 14. Vamos ler para finalizar nessa manhã? Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Percebam que os anjos, eles vão se preocupar com a família de Ló. Há uma preocupação aqui com a família do justo. E vai dizer aqui que os anjos disseram: olha, você tem genro, você tem sogra. Sogra não, pode deixar. Você tem genro, você tem sogra, você tem tios, tias. Então, vá atrás deles. Vai dizer que Ló saiu correndo e Ló entrou na casa dos genros. Possivelmente era de madrugada, amanhecendo. E vai dizer eles: vai destruir a cidade. E vai dizer aqui que eles receberam essa notícia como uma piada. Tu estás fazendo uma piada conosco, né? Tem dois sentidos aqui, meus amados irmãos, possíveis para essa passagem. Primeiro, é que Ló podia ser um homem brincalhão, muito brincalhão. E quem sabe brincava muito com seus genros. E quando ele deu a notícia, eles achavam que ele estava brincando com eles como ele brincava a vida toda. Possivelmente possa ser isso. E se for isso, como crente, nós temos que ter muito cuidado como as pessoas nos veem, porque nós não podemos ser brincalhões toda hora. Porque chega uma hora que as pessoas vão achar que é brincadeira. Mas possivelmente, Ló, como juiz da cidade, esse homem não era um brincalhão. Esse homem era um homem sério, porque as pessoas iam levar as suas causas a ele. Aqui mostra, meus amados irmãos, que esses homens, eles eram realmente incrédulos em Deus. Você já chegou para falar do evangelho para alguém e alguém riu na sua cara? É assim, uma sociedade sem Deus. E eles vão rir e vão dizer: tu estás louco? Tu está de brincadeira comigo? Tu ainda fala sobre Deus? Numa sociedade que luta para não ter princípios religiosos e já decretou pelos seus filósofos a morte de Deus, tu ainda vem falar de Deus? Tu está brincando? Piada. É uma piada. Você é uma piada. Percebam aqui que era uma cidade, irmãos, completamente, não podia ser uma cidade religiosa. Uma cidade que comete tais desatinos sociais, morais, sexuais, que é uma cidade virada de ponta cabeça, não podia ter princípios religiosos. O que sustenta uma sociedade são seus princípios religiosos. Você quer ver uma pessoa que é o cavalo do cão? Uma pessoa que não tem princípios religiosos. O cavalo, e o diabo monta e leva ele para onde quer. Via de regra, irmãos, pessoas
Você vai encontrar na sua vida amigos, colegas, pessoas de trabalho. Você vai ver isso. Pessoas que não têm princípios nenhum. São pessoas que não têm o princípio da religião, do conhecimento de Deus. Eles não vão respeitar você. Vão gracejar da sua cara e da sua religião. Essa é a sociedade sem Deus. Essa é uma sociedade, irmãos, completamente sem o conhecimento de Deus. Quero concluir nessa manhã dizendo para vocês, então, o que Gênesis, capítulo de número 19, nos ensina? Gênesis, capítulo de número 19, nos ensina, irmãos, que essas são as características específicas de sociedades libertinas, sociedades abertas e sem freios sociais. Essas sociedades, elas estão caminhando a passos largos para a sua própria destruição. E no final de tudo, esse mundo, irmãos, que nós vemos cada vez mais libertino, está andando para a destruição dele próprio. Quer uma prova disso? Abram comigo para Lucas, capítulo de número 17, verso 22 a 30. Quando é que o Senhor Jesus vai voltar? Vamos ler aí qual é o contexto que o Senhor Jesus usa para nos ilustrar a volta dele para esse mundo. Verso 17, irmãos, diz assim. Lucas, capítulo 17, verso 22 a 30, diz assim. Vamos ler todos juntos, por favor? Vamos ler, por favor, a partir do verso 22. Diz assim. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, quando o Senhor Jesus irá voltar, assim como era nos dias de Ló. E nós estamos percebendo, estamos caminhando cada vez mais para uma sociedade, irmãos, próxima daquela de Sodoma e Gomorra. Cada vez mais estamos caminhando, cada vez mais estamos caminhando. E a ira de Deus está próxima, está próxima. Graças a Deus, porque Jesus fala isso para a sua igreja. Nós somos alertados sobre essas coisas. Os mundanos não são. Eles vivem a vida deles. Mas nós estamos em oração e vigiando, porque o nosso Senhor logo vai voltar. Duas aplicações aqui para a nossa vida nesta manhã, à luz de Gênesis, irmãos, capítulo de número 19. Vamos ler aí, todos juntos, a primeira. Uma sociedade antiga que retrata a realidade da sociedade atual. Então percebam que Sodoma e Gomorra, naquela época antiga, ela é reflexo, ela é uma pequena amostra do que vai acontecer com as sociedades e com o mundo na época atual.
Isso é para impactar a nossa mente. Deus nos mostra, irmãos, uma sociedade, aonde vai chegar uma sociedade sem Deus. Segundo lugar, vamos ler todos juntos? Quando a sociedade atual, o fim está próximo. E qual é a nossa salvação? Vamos ler todos juntos? Para finalizar, estou chegando ao final. 1 Tessalonicenses, vamos ler, capítulo 1. Vamos ficar em pé. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 1. Diz assim, irmãos. Irmãos, verso de número 3, nós vamos ler, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Percebam? Paulo vai dizer aqui que o justo, ele vai passar por tribulação. Mas se você estiver passando por tribulação, você vai receber o alívio quando o Senhor Jesus se manifestar na sua glória e vier buscar a sua igreja. Mas aqui tem uma palavra para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, para aqueles que não têm Cristo como seu Salvador. E Paulo vai dizer aqui que para aqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidades eternas de destruição e serão banidos da face do Senhor pelas chamas do fogo. Por isso, meus amados irmãos, nós que somos crentes, devemos permanecer nessa fé em Jesus. E aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, ainda não entregaram a sua vida a Cristo, devem rapidamente reconsiderar a sua vida, para que não sejam tidos como sodomitas e sejam apanhados pelo fogo da ira de Deus. Graças a Deus, porque nós vamos receber paz e refrigério quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. O fogo não cairá sobre nós, cairá sobre aqueles que aborrecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar? Faça uma oração a Deus diante daquilo que você ouviu nesta manhã pela sua palavra.
Muito obrigado, Senhor, Deus bendito e Deus poderoso, pela alegria de saber que o Senhor livra o justo, de que o Senhor protege o justo, de que o Senhor visita a casa do justo, Senhor, com salvação. Muito obrigado, Senhor, porque os nossos pés estão dentro da tua casa. Assim como Ló foi protegido dentro de casa, nós estamos na casa do Senhor. E muito obrigado porque os nossos pés não estão no mundo. E obrigado, Senhor, porque os nossos valores não são os valores daqueles libertinos que estão das portas da igreja para fora. Que o Senhor abençoe nossas famílias, cuide de nossos filhos e filhas. Que o Senhor nos ajude a ver, Senhor, a tua graça nos protegendo dia a dia deste mundo mau, preparando a nossa alma para se encontrar com o Senhor Jesus, aquele que vai nos dar o refrigério e o alívio, Senhor, das nossas lutas aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus. No teu nome nós oramos e te louvamos. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos e irmãs. Vamos finalizar o nosso culto. Vamos cantar o hino de número 93. Todos juntos e vamos finalizar.